Vamos lá, vamos falar hoje sobre o naipe de paus, né? Começar com os arcanos menores, falando sobre o naipe de paus. Que ele pode ser representado pelo bastão, pela vara e alguns até pelo trevo, tá? Eu tenho um tarô de crisales, que ele é representado muito pelo espiral, muito pelo espiral. Então, o naipe de paus, ele faz parte do elemento fogo, que nós já vimos, já falamos sobre os elementos, né? O que significa o naipe de paus? Significa a vontade, a inspiração, a criação, a força, o ânimo, né? O progresso, o trabalho, o empreendimento, o desenvolvimento, tá? A animação, a invenção, a energia das vivências, os acontecimentos, né? Então, o naipe de paus, ele é muito voltado a essas questões e muito da espiritualidade também. É o naipe que mais fala da força espiritual, né? Da energia, da espiritualidade em si. Quando ele vem representado pela vara mágica, ou bastão de comando, ele significa o cetro de dominação, né? Aquela questão viril. Por isso que vocês já veem aí alguns que eu tô apresentando para vocês, sempre no naipe de paus esse que eu uso, do Ciro Marchetti, que é o tarô dos sonhos, né? Ele sempre está segurando muito forte o bastão, né? Então, é o bastão de comando. Eu tenho o comando da vida, eu tenho o comando das minhas atitudes, eu tenho o comando, né? Eu sei onde eu quero chegar. Ele traz essa força muito intensa. Então, ele traz muita energia do pai, tá? O poder gerador do masculino, idealista, moralista, sabe? Tem muito forte essa energia. No plano, assim, de identidade individual, ele significa força, né? Então, eu sempre falo que são os 3 Fs, né? Força, foco e fé, do naipe de paus. Eu sempre trago esses 3 Fs aí para esse elemento fogo, esse naipe de paus. Então, socialmente falando, ele representa políticos, produtores, agricultores, empregados, camponeses. Relaciona-se muito ao governo civil, socialmente falando, né? Corresponde, quando você joga truco, você já jogou truco? Eu adoro jogar truco. Ele é o zapão, né? Ele é a força. Olha só, até no truco ele tem essa força. Ele é o poder. Quem tem o naipe de paus no jogo de truco tem o poder, ganha, né? Ganha o jogo. Então ele corresponde ao rei entre as figuras do baralho, né? É o zapão, é o poderoso, tá? Nos aspectos, vamos dizer assim, de elementares, entre os elementares, ele corresponde à salamandra, tá? Ele tem um aspecto masculino de herói, ok? O lado luminoso desse naipe significa o guerreiro como protetor, o homem de negócios, o político, muito dinâmico, autoconfiante, corajoso, perseverante, voluntarioso e tenaz. No lado sombrio, o mercenário, o eterno caçador, sedento de poder, materialista, brutal, insensível, destrutivo, né? No ambiente político seria o estrategista do gabinete, entendeu? No aspecto feminino, significa a guerreira, a mulher que vai à luta, a mulher do poder, tá? No lado luminoso dessa guerreira, a companheira de lutas, independente,
com coragem para assumir os riscos, dinâmica, prestimosa, divertida, muito divertida, paciente, sabe? Disposta, né? Porém, no lado sombrio é a mulher macho, sim senhor, dogmática, dominadora, que gosta de rebaixar os outros e influenciar muito as outras pessoas, muito sádica, tá? Então tem esses dois aspectos aí para vocês terem conhecimento. O naipe Paus, nós já falamos lá no calendário, significa o povo, tá? O povo. Então trata muito de assuntos ligados ao trabalho e à construção de sua personalidade. Essas cartas ensinam que devemos tomar atitude se quisermos alcançar estabilidade, ok? Sobre o tempo de Paus, nós já vimos nos vídeos anteriores qual elemento ele representa, etc. Então, o naipe de Paus, ele é a força pessoal e motivação, tá? Para você ir à luta, força, foco e fé. Então, o que vai acontecer aqui? Tudo que eu falar sobre esses, agora, cada um desses arcanos menores do naipe de Paus, você sempre vai buscar mais conhecimento, tá? Sempre vai buscar saber mais. Faz parte disso, eu faço até hoje. Até hoje eu busco. Eu vou em vários sites, sempre estou buscando conhecer mais um pouquinho, cada um me traz uma lição. Eu vou falar para vocês, a partir do naipe de Paus, eu tenho muito assim, como uma historinha, sabe? Do ás ao rei. Então, é como se fosse uma história de vida. Então, eu vou começar a falar para vocês como se fosse essa historinha, e depois eu vou arcano por arcano para explicar o significado de cada um deles. Bora lá, então. Quando a gente fala de naipe de Paus, começando por esse... Peraí que eu vou pegar, que eu errei a folha aqui que eu escrevi. Pronto. Começando com essa historinha aí, que eu escrevi aqui, né? Então, por exemplo, eu sou Andréia, vamos começar pelo ás de Paus. Eu quero realizar alguma coisa, então você tem que ter sabedoria, eu sei que eu vou criar alguma coisa, eu quero colocar em prática no lado positivo, tá? Então eu vou à luta, tá? Então eu tenho uma inspiração, eu tenho uma meta, eu tenho um desejo, né, para poder chegar em algum lugar, para poder alcançar um objetivo. Então eu pego o meu bastão, que é a minha força, e vou. Todos os ases são, já falei para vocês, manifestação. Então, ás de Paus significa eu vou à luta, atitude. Aí, quando vem o 2 de Paus, tá, eu tenho essa atitude para isso, agora eu vou ficar aqui parado, que tem aquela velha ditado que fala, fica aí parado, como 2 de Paus. Então, é como se você se preparasse, ali você tá parado, mas tu tá vendo as possibilidades das suas parcerias, entendeu? Para você enxergar a oportunidade que tá ali na frente, que é o 3 de Paus. Entende? Então é uma historinha, eu quero que vocês peguem essa sequência. Então o ás de Paus é a manifestação, eu sei onde eu quero chegar. Por exemplo, vamos colocar aqui. Eu quero comprar um carro. Eu vou conseguir comprar um carro? Então, meu desejo é comprar o carro. Eu vou parar e vou analisar qual é o carro que eu quero, da maneira que eu quero, 2 de Paus. Aí tem a oportunidade do carro lá, aparece para mim, 3 de Paus, é a oportunidade. Aí eu vou lá, compro o carro, 4 de Paus, consegui. Pô, mas aí o carro me deu problema de mecânica, isso e aquilo, beleza, 5 de Paus, vou resolver esses problemas, entendeu? O atrito. E aí, legal, consegui ganhar o carro, consegui arrumar, todo mundo achou meu carro lindo, 6 de Paus, reconhecimento, né? Então, tá ali, legal. De repente, eu vou mais pra frente, não quero mais esse carro, eu quero algo melhor. Então, é o 7 de Paus.
né? Aí chega todo mundo e fala assim, não, mas para que você vai trocar de carro, que não sei o quê, e aí você vai fazer de tudo para poder adquirir um carro melhor. Não quer mais aquele, tu vai. Então, o 7 de paus, você lutando, fazendo seus investimentos, vendo aqui, vendo ali. Aí, o 8 de paus é a mudança. Tá, tu zera isso daí, partiu, tô comprando outro carro. 8 de paus é a movimentação que você fez, entendeu? Aí vem o 9 de paus. Aí o 9 de paus, cara, é sempre aquela dinâmica de você, né, querer mais. 9 de paus, tipo, a batalha é complicada, eu entrei no financiamento, mas eu vou conseguir pagar esse carro até o final. Chega o 10 de paus, final. Entendeu? Consegui pagar o carro. Entendeu a historinha? São etapas. Por isso que muitas vezes em concurso, quando aparece, eu vou passar no concurso, tem um processo seletivo. Aí deu 10 de paus, finalizei aquilo ali, vem o valete de paus, eu vou me preparar para uma outra oportunidade. Então agora eu vou crescer, vou ver as possibilidades de uma boa negociação nisso. Já sei mais ou menos o que eu quero da vida. Rei de paus, você é a conquista do seu desejo de materialização. Então, é uma historinha sempre que você faz da jornada ali dos arcanos menores de determinado naipe. No caso, paus, a gente está falando de aquisição, de atitude, né, de trabalho, de força, para você adquirir algo. Tô num relacionamento, né, muita paixão. É paixão, é química, é desejo, né? Às vezes eu não sei se eu vou me dar a oportunidade, mas a gente não pensa igual, a gente tá junto, aí vem as brigas, 5 de paus, mas aí é altos e baixos no relacionamento. Então eu quero que vocês compreendam que é uma história, entendeu? É uma historinha. Se você parar, você coloca uma situação ali e tu vai ver que é uma história. Por isso que quando você chega assim, você pega abre as cartas para uma cliente, pega um 9 de paus e fala assim, cara, tu já passou por muita luta. A pessoa falou, é verdade, já passei. Por quê? Você já teve conquista na sua vida, você mais passou por altos e baixos, porque tem uma história de luta ali, de reconhecimento, entende? Então, para você conquistar aquilo que você quer. Então, entender essa dinâmica da historinha, pega o seu tarô, pega os arcanos menores de paus e veja, é uma sequência, né? A pessoa cai, levanta e tem que enfrentar situações, compreenderam? Para poder conquistar um patamar lá do rei de paus que senta no trono, é a conquista do desejo. E o que significa paus? A paciência. Se você não tiver paciência e autocontrole, porque é um símbolo, é um naipe de elemento fogo, tu mete tudo, né? Em vez de tu fechar o 10 de paus com um final feliz, você vai fechar o 10 de paus carregando um fardo nas suas costas, uma mochilinha de pedra nas suas costas. Entenderam? Então, assim, é uma história. Vocês têm que ver os naipes, os arcanos menores, como uma sequência. Você vai montar uma historinha para você aprender. Vamos lá, Andréia, vamos colocar ali, por exemplo, eu vou mudar de cidade, quero mudar de cidade. Vou conseguir mudar de cidade? Monta a historinha da sequência, até chegar ao rei, para você ver que existe uma história de vida ali para você conquistar o que você quer. É nesse sentido que eu quero que você entenda que cada uma das histórias dos arcanos que eu colocar aqui, existe uma historinha de vida ali, refletida através das cartas do baralho, tá? Então, o Ás, eu vou falar para vocês carta, agora haja paciência que esse vídeo vai ser longo. Então, no lado positivo, tá? O Ás traz a sabedoria, a criação, colocar em prática atividades noturnas, às vezes, inspiração, sucesso, criação e nascimento. No aspecto negativo, traz desgosto, passageiro, vício, decadência, estagnação. Olha só. Aí no aspecto 2 de paus, positivo, equilíbrio entre os conflitos, avaliar o todo, saiba que é um processo lento, buscar o equilíbrio interno,
confiança e consciência. No aspecto negativo, traição que gera mágoas porque vem de um desgosto, entendeu? Vem de um desgosto. Aí vira uma doença, medo, melancolia, descontentamento. Porque já veio de um mais de desgosto, vício, decadência, aí já vai engrenar para uma traição, entendeu? Que gera mágoa, entenderam? A coisa, eu vou fazer um por um aqui para vocês entenderem como é que que eu quero falar. Tá, Ás de Paus, vamos falar primeiro no aspecto luz, no aspecto positivo. Ok, tô sabendo o que eu tô fazendo, Ás de Paus me dá sabedoria porque eu quero colocar em prática aquilo. Aí vem o 2, eu vou buscar equilibrar essa situação, avaliar toda a questão. Eu sei que será um processo lento, porém eu vou buscar o equilíbrio para isso, confiança, tendo consciência do que eu vou fazer. Aí vem o 3 de Paus. Eu tive a reflexão sobre toda a situação, agora eu vou reavaliar meus processos, autoconfiança para o futuro e ter maturidade e fazer alianças que vão dar certo. Foi o 3. Agora o 4 de Paus. Bom, agora eu tô no caminho do sucesso, né? Eu sei o que eu vou fazer, tudo que favorece as minhas decisões, família, lar, proteção, né? Então, muitas vezes o 4 fala de um local afastado da cidade, tá? Você vai ver, sempre tá ali no campo. A pessoa tá no campo ali, tem uma coisa meio que afastada. Beleza, eu tive a sabedoria, o equilíbrio, reflexão sobre tudo, conquistei. Aí vem o 5, que traz a lição da resiliência que eu sempre falo para vocês, né? Vou passar por alguns processos agora, mas eu não vou esmorecer, tá? É uma carta que favorece muito viagem, favorece acontecimentos fora do lar, sim, no aspecto positivo, né? Então eu tô caminhando para isso. Aí vem o 6 de Paus. É quando você consegue ver as coisas com clareza, né? E sucesso, vitória, realização do que você prospectou. Tô no caminho de luz. Aí vem o 7 de Paus. É quando você vê você vê a si mesma, né, como a única pessoa que deve ser superada. Então, pode vir 1000 acontecimentos, mas você está focado em você. E é sucesso. Por mais que você passe os perrenguezinhos ali, tu tem que focar em você para você seguir em frente. 8 de Paus. Equilíbrio, né? Equilíbrio no caminho do meio, né? Dos desejos, necessidades, alegria no mundo material, alegria no mundo espiritual, esperança, rapidez, é uma carta muito rápida, é uma carta que pede posicionamento para você, tá? Eu tô assim na dinâmica da historinha para depois entrar carta a carta. 9 de Paus, aqui a experiência é fundamental. Então, você sabe que algo muito importante está para acontecer, mudanças. Você precisa ser confiante, líder, ter espírito de liderança, disciplina e a vitória depois de um processo de dificuldade. O 10 pede para você se livrar dos pensamentos negativos, né, focar nos bons resultados que serão frutos do seu esforço, prosperidade, êxito e alegria. Aí o valete de Paus vem com boa posição, fortuna, você ser honesto, leal aos seus projetos, um amigo fiel, um filho, parente, um amante, um mensageiro, que a gente já falou sobre eles, um empregado, notícias importantes, êxito. Tô falando na sequência para você montar a sua historinha. Rainha de Paus, muito honesta e esforçada, com qualidades, muita proteção, preocupada sempre com o outro, né? E aí, entre o valete e a rainha, tem o cavaleiro, né, de Paus, mas o cavaleiro de Paus, ele faz essa transição entre o valete e a rainha, tá? E o rei de Paus é o casamento com a pessoa desejada, né? Proteção, um homem fiel, um homem honesto, ok? Então, aqui no lado luz. Agora vamos no lado sombra desse naipe. Poxa, eu já tô iniciando alguma coisa desgostosa daquilo,
né? Ou eu tô assim querendo alguma coisa por vício, por compulsão, ou eu não consigo sair do lugar de onde eu tô porque traz uma coisa de estagnação. Aí vem o 2, por causa que eu tô me sentindo desse jeito, pode ter um sentimento 2 de paus, de traição, que gera mágoa, doença, medo, melancolia, descontentamento. Em consequência disso, o 3 de paus vem falando o quê? Eu vou virar uma pessoa oportunista, entendeu? Ou vão passar as oportunidades por mim e eu nem vou ver, entendeu? Vai tudo lá. E ou então, aquela coisa também de você se dedicar demais a um trabalho, ao excesso daquilo, por compulsão, entendeu? Torna-se até às vezes uma pessoa agressiva, ali no 3 de paus, nesse lado sombra. E aí, qual que é a consequência de todos esses atos? Vem com 4 de paus falando de imprudência, hesitação, cansaço, falta de fé, escassez financeira. Tudo porque vem de um ás de paus lá que começou tudo errado. E aí o 5 de paus vem como? Vem com dificuldade, com briga, com desafio, com coisas que se apresentam como empecilho para o crescimento da pessoa, pessoa muito dominadora, que gosta de disputar as coisas, briga, separação, conflito, porque já vem de uma energia ruim. Aí o 6 de paus acontece, em vez de você avançar, ser reconhecido, é atraso, é medo, é o inimigo que está te rodeando, indecisão, dificuldade, tá? 7 de paus, alguns obstáculos vão apresentar, mas a pessoa é muito gerada pela ansiedade, pela indecisão, pela discussão, competição, excesso de trabalho, entenderam? Porque vem de uma história carregada. Aí vem 8 de paus, paixões violentas, dificuldades, brigas conjugais, apatia, preguiça, tá? Vocês montem a historinha de vocês para vocês entenderem o contexto que eu tô falando. 9 de paus, aí vem obstáculo, atraso, disputa. O 10 de paus já vem o fardo na mochila, nas costas de pedra, que gera egoísmo, apego, vício, incerteza, pressão, intriga. Já não é um the end como o outro lá, um happy end, entendeu? Aí vem o valete de paus, em vez de ser a oportunidade, vem a oposição, a pessoa que vem como fogo de palha, né? E aí a rainha de paus já é uma mulher ciumenta, arrogante, negativa, impaciente, vingativa, amarga, que é a mulher que faz calúnia, que só traz prejuízo. E o rei de paus fala da perda dos processos, do atraso, do final, que tu não conquistou nada daquilo que tu queria. Entende? A história positiva e a história negativa. Então agora com isso daí tu vai pegar uma situação, entende? A gente pode montar uma live sobre isso e você vai montar uma situação no aspecto negativo e no aspecto positivo. Por que, Andréia, que eu preciso fazer isso? Porque quando aparece um naipe de paus na sua leitura, por exemplo, vou abrir uma energia, que nem eu falo lá, vou ler o signo para tal, vou ler o mês para tal. Abre para mim uma energia, cai um 7 de paus lá. Por que eu já falo? Nossa, tem sido as coisas têm sido difíceis para vocês, tal, porque eu já sei a história e sobre o que com a carta que está seguindo. Nós vamos falar sobre as cartas. Então, por exemplo, cai um 7 de paus ali para mim na abertura da energia e cai uma estrela. Cara, eu tô no lado luz ou no lado sombra? Tu vem lutando de uma forma positiva ou de uma forma negativa se a estrela tá do lado? Tá no caminho da luz. Aí eu abro um 7 de paus com a carta da torre. O que significa isso? Pô, todas as suas atitudes que você tá fazendo até agora, tá errada. Então vem Deus, numa intervenção divina, vai puxar seu tapete para ver se tu acorda para a vida. Entenderam o contexto da história? Então é legal você criar uma situação, colocar essa situação no aspecto luz, colocar a situação no aspecto sombra, né? Nessa caminhar, que tu vai entender a energia, a história refletida na sua vida do naipe de paus. Tá? Bora lá, carta agora? Eita, que eu preciso me entender com esse microfone aqui. Ficou bom aqui, mas eu me bato toda hora nele.
Bora lá, então, vamos iniciar, que hoje a aula é comprida. Vamos falar agora sobre o Ás de Paus. Vou pegar meu caderninho aqui. O Ás de Paus, ele traz o verbo iniciar, fertilidade. No aspecto negativo, cansaço, tá? Então, ele fala de iniciação, de nascimento do novo, de novos desafios, de sucesso em qualquer empreendimento. Trazem a evolução, a ação, a iniciativa, o desejo, né? As boas possibilidades de ser bem-sucedido, a conquista através da atitude. É uma carta de ação e aconselha investir e avançar sem medo, tá? É uma carta que fala de queima karma. Por que queima karma? Porque você precisa saber selecionar profissão, amigos, filosofias, porque é uma carta de manifestação. Dependendo da atitude que tu vai tomar, que eu te trouxe o lado luz e o lado sombra, tu carrega um karma ou tu vai, sucesso, me aguarde. Entenderam? E no aspecto negativo, vício, estagnação, desgosto passageiro, constrangimento, e representa muitas vezes, é um trabalho do quê? Muitas vezes atividade noturna. Por quê? Porque é luz, é fogo que ilumina a sombra. Então, atividade noturna, tá? É uma carta que tem a regência de Marte como energia e ação. Ok? Bora lá. 2 de paus. 2 de paus, o verbo é dominar, refletir, tá? Mas também pode significar problemas, encruzilhada, interpretação forçada. Essa carta pede para resolver situações. Ou é ou não é, tá? Ou você mantém ou você queima, que é fogo, né? Ou você mantém e vai até o final, ou você tira. Pode representar uma pessoa que sofre com perda, crise, lamento, depressão, que fica ali parado como 2 de paus. Mas também pede para definir como agir, atenção, adaptação, avaliação e equilíbrio. Como representa uma profissão esse naipe, aqui ele mostra de parcerias, tá? Parcerias empresariais, parcerias. Ou atração, desejo, química. Pode representar perda de oportunidade, sentimento que não recebe. É como se você tivesse um sentimento que você não está recebendo o que você merece. Em qualquer área da vida, pede para estar atento e se preparar para se adaptar às circunstâncias. Definir como agir, tá? Traição, também pode. Aí tem traição, medo e melancolia. O planeta é Saturno, mas Saturno aqui ele vem com um sofrimento moral, entendeu? Um sofrimento moral. É desafiador, mas tem um sofrimento moral nisso tudo, porque a gente já falou de onde que vem essa energia. 3 de paus, tem o planeta Netuno, que traz uma coisa muito de misticismo, muito do profundo. Netuno aqui, ele fala do místico, do profundo. O verbo é valorizar, inovar, tá? Ele pede uma preparação cuidadosa. Se tiver obstáculos, é uma fase transitória desse obstáculos, tipo carta dos estrelas. Vem como inovação, mas tem um pezinho ali no misticismo e pede muita determinação. Fala de reavaliação, iniciativa e empenho, abrir o coração, arriscar, dizendo que o momento é favorável. Iniciativa, tudo certo, depende do empenho. O sucesso vem através da ação. No amor, pede para conversar mais, abrir o coração. Alguém vem na direção apaixonada, mas de longe. Saúde é força e vitalidade. Na vida material, fala que arriscar-se porque a oportunidade é favorável.
E aí no negativo é perda de oportunidade e agressividade. Veja aí nessa carta, tá vendo como vem o 2 de paus tá lá atrás? Então, é aquela historinha que eu falei pra vocês. Ó, resolveu, agora está sempre segurando o bastão, se preparando para a oportunidade que tá vindo. Tá vendo essa carta? Ok. Pede para ter foco, empenho, ter amigos, aprender a valorizar e precisa que as pessoas, e aí no aspecto negativo precisa muito que as pessoas estimulem. Sabe aquela coisa de precisar que tá levando para frente, né? Ou tá precisando de valores, que alguém te valorize ou vice-versa, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Tá vendo a historinha, ó? Teve o As de paus, o 2 de paus e agora nós estamos no 3 de paus. Tá vendo a sequência? Agora a gente vai pro 4 de paus. O verbo desse 4 de paus é concluir, tá? Traz harmonia, mas também pode trazer deslealdade ou perfeccionismo. Ele traz é uma carta que traz uma união entre espírito e matéria, tá? Associação. É uma carta que muitas vezes fala de provações. É uma carta que vem para incendiar, movimentar, tem grande força. É a carta da virada. Por isso que você tem que saber se é karma, o que tu tá fazendo aí nesse momento. É uma carta que fala de recompensa, de família, amor, né? Pode ser um novo amor ou uma virada aí, tá? Na vida material, alguém oferece e também alguma coisa e novas surpresas, surpresas novas. Fala de família, de estabilidade, de solidez, de recompensa, alegrias merecidas, né? Surpresas boas no financeiro, mas fala mãos a obras porque vai valer a pena. Só cuidado com a imprudência, a falta de fé e o sentimento de escassez. Tá? O planeta é Vênus no sentido de amor, de casal, de pacto, de união, de casamento. Ok? Então tá aí, ó. Ás na sequência, 2 de paus, para vocês entenderem a historinha. Aí eu preparei a oportunidade, consegui, 4 de paus, fechar uma primeira fase. Certo? Agora essa cartinha aí, 5 de paus. Olha aí, tá vendo? O verbo é disputar ou recuperação. Ele representa muito a mente. Vocês já ouviram falar daquele termo pé de boi? Então, é aí, pé de boi. Trabalho, vamos à luta. Aqui é separar o joio do trigo. Tá? O que você quer longe, né, para alcançar e o que você vai precisar. Então, essa carta, ela traz um alerta, às vezes, até para você mudar de atitude. É uma carta que fala de resiliência, de viagem. No amor, briga por causa de pontos de vista diferentes, tá? Na vida material precisa de adaptação, um maior esforço, de acreditar em si. É uma carta que representa muitas vezes conflito por interesses, tá? Na saúde pede para cuidar melhor de si, porque o corpo está fazendo esforço demais. Pode significar atritos financeiros ou com colegas ou superiores no trabalho. O planeta é Mercúrio, né, que traz a inteligência e a habilidade comercial, a forma e também fala de comunicação, tá? Então olha aí a historinha. Ás de paus, 2 de paus, ás, tenho desejo, me preparei, tô vendo a oportunidade, me estabilizei. Agora eu tenho um período aí de me adaptar a alguma situação nova, né? De tudo que foi falado aqui nesse momento, né, sobre essa carta. 6 de paus. O verbo é vencer. É uma carta que fala de benefício, vitória, mas também de incerteza e contrariedade. É uma carta que fala muito do ego, né, da construção egóica. Orgulho é egocêntrico, tá? Que é uma construção egóica. Aqui que você está dando importância, ok? Aqui é uma carta que pede para trabalhar limites e afinidades, tá?
muito do sucesso, do reconhecimento, vitória. No amor, muito cuidado com o orgulho, com a dependência. Na saúde é bem-estar, no dinheiro sucesso, recompensa, aumento de salário, mas também pode falar de inimigo à espreita, medo e atraso. O planeta é Urano, que significa sucesso e imprevisto, mas também pode se apresentar como obstáculo a energia desse planeta nessa carta. Ok? Então tá aí a sequência, AS, 2, 3, 4, 5, ó, os 6. Estão entendendo a historinha? Bora pro 7 de paus. O verbo aqui é encorajar, tá? É uma carta que fala de vantagens, porém é uma carta também que fala de roubo, de cansaço. Essa carta fala de muitas coisas, experiências, experimentações. É uma carta muito intuitiva, né? Pede para viver muita coisa emocional. Precisa gostar muito de algo para você se dedicar àquilo. É uma carta que às vezes fala de término e aí fala para você, tá preparado? Você tá preparado? Se for terminar, porque vem um 8 ali, né? Então, se for, tá preparado para isso? Então, é uma carta que traz muita discussão, negociação difícil, momento difícil, obstáculo, onde pede para você se manter firme em suas ideias, né, que pode ser posta à prova, a opiniões opostas. Um exemplo disso, clássico de 7 de paus, é um debate político. Totalmente. Então, no amor, é para melhorar o diálogo, tá? Evitar discussão, na saúde é um alerta, na vida material, alguns obstáculos, mas seja firme porque vem sucesso por aí. Então, entenda a historinha aí, aqui na sequência, AS, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estão entendendo o contexto? Eita, que eu esqueci de silenciar o meu celular. Essa carta traz como planeta Júpiter, que fala de sociabilidade e conhecimento. Ok? Vou parar um pouquinho para atender aqui. Pronto, vamos lá agora para o 8 de paus, tá? O verbo é acelerar. Essa carta significa término ou oportunidade perdida, tá? Então, essa carta representa movimentação, você se posicionar, movimentos rápidos, às vezes até viagem também, muito viagem. É uma carta que fala de grandes professores que conduzem grupos, ou aquela pessoa que começa as coisas e nunca termina, tá? É uma carta que chega num momento ali da jornada desses arcanos, do naipe de paus, que fala assim, é meu isso mesmo? Eu aprendi com isso verdadeiramente? Traz essas indagações, tá? É um período de atravessar, de se adaptar às novas situações, de você agir depressa, de seguir o instinto. Então, é uma carta que fala de rapidez, de um desejo muito grande que a situação, o período passe rápido. No amor fala de disputa, de conflito ou discordância no ponto de vista. Na saúde pede para agir com rapidez no tratamento. Relacionada a dinheiro, mudança, para ficar atento também às oportunidades que estão por vir. É uma carta que pede equilíbrio, um período a se atravessar, caminho do meio. E em outros aspectos também pode falar de paixões violentas, de briga, de apatia, tá? E representa a lua no sentido de passividade, de sentimentos familiares, ok? Então, vamos lá, eu coloco toda a sequência para vocês entenderem como é que a história funciona, tá vendo? AS, preparação, oportunidade, conquista, conflito, né? A parte de impasse, a vitória, aí você lutando por alguma causa ainda, aí tá, resolve. Cheguei até aqui, o que eu faço com isso?
ok? 9 de paus traz o verbo fortalecer, tá? Também pode falar de sinais equivocados, de obstáculos também. Mas o 9 de paus, ele traz para você um princípio. Por quê? Porque ele passou pelo 8 de paus, tá? É uma carta que às vezes apresenta também, dependendo do consulente, a mente em contradição, um conflito existencial, um atraso. Pode ver aí essa pessoa com a cabeça baixa, também tem esse aspecto. Pede força na adversidade, fala que está perto de alcançar o objetivo, pede para procurar o equilíbrio entre o mental e o físico e saber usar sua força. No amor, acredite em si, em seus sentimentos. Na saúde, pede para a pessoa cuidar do organismo, tá? Porque às vezes também é uma carta que fala que a pessoa pode estar um pouco cansada, debilitada. No dinheiro, força para superar a dificuldade e também tem um lance aí, às vezes, de disputa, tá? De obstáculo. É uma carta que traz Plutão, né? Transformação, rompimento com o passado. Por isso que deixou o 8 de paus lá para trás, ok? Então, entenda aí, ó, tá vendo? Depois do 8 de paus, vem esse 9 de paus, que de certa forma houve a movimentação, ou você se situou agora, um rompimento com o passado e para frente é que se anda. Vamos ao 10 de paus, que traz o verbo oprimir, mas também recomeço. Tá? É gestação, é uma vontade e recompensa. Por que gestação? Porque tem o número 1 de um princípio, que você levantou desse 9 de paus, e agora vem o 0 na sequência, que a gente já falou sobre essas questões de número, né? Então, tempo de gestação. O que deve ficar, né, no caminho ou tirar de vez. É um aviso muitas vezes de opressão, de fardo, de peso. É uma carta onde a pessoa às vezes pode se apresentar, pode parecer estar bem, né? Ou então pode estar criando expectativas muito altas em alguma situação, carregando um fardo pesado de responsabilidades. No amor, pede para focar na construção de algo, para além do sentimento, né? Precisa que haja um propósito material nas ações. Então, tipo, é aquilo que eu falei lá sobre o paus. Eu quero conquistar algo, então precisa ter um propósito material para aquilo para seguir em frente. No amor, não, acabei de falar, né? Saúde, cansaço, às vezes pelo excesso de preocupação, ou a acomodação para um estilo de vida que não está muito bem saudável, não é muito saudável. No financeiro, atenção no que faz para que o sucesso não seja nenhuma ilusão. Tem que tomar muito cuidado aqui com pensamento negativo, com apego, com vício, com incerteza, com intriga. É uma carta que traz o planeta Marte no sentido de competência, no lado agressivo de Marte e também em ação, ok? Vamos aos personagens agora, falando do Valete de paus ou a princesa de paus. Tem tarô que tem o valete e a princesa, né? Então traz o yin e o yang aí. Mas vamos falar no sentido de valete ou princesa. É o verbo exaltar nessa carta, traz sinceridade, pode trazer também excesso de ciúme ou ideias muito absurdas. Vocês já ouviram falar em algumas leituras, quando aparece valete de paus, que é a oportunidade que está, né, ao seu caminho, mas também fala aquela coisa também, cuidado, né, para não ser fogo de palha. É bem o valete de paus, tá? Ele fala, traz aquela força superior do homem, o homem que eu falo no sentido homem, homo sapiens, né? O planeta é Saturno, mas Saturno vem com vontade e recompensa. Essa carta traz uma vontade de realizar o impossível. Pede mudança, tipo assim, ou muda ou morre, entendeu? Ou vai ou racha.
Ou transforma ou não começa, né? Se for transformar, vai até o fim. E se abra aí para outras realidades que estão por vir. É uma carta que fala que alguém pode vir ao seu encontro para ajudar, alguém de confiança, traz informações importantes, oportunidades. No amor, alguém que por enquanto é um amigo ou pode trazer mensagens importantes para a relação ou filho. Na saúde, pede exames. E no financeiro, início de novos projetos ou convite de um amigo para trabalhar junto. Também pode trazer ruína, né? O tal do fogo de palha. Traz uma energia assim do fogo, mas é do fogo da alegria, de crescimento de Áries, né? Tem uma energia de primavera aí também. Eu sinto um cheirinho de primavera nessa carta também. Cavaleiro de Paus, o verbo é ansiar, é ousadia, pode também se tornar lento, perigoso, oculto, tá? É uma carta que pede para enfrentar o destino, fala de viagem, é uma carta de advertência, tem como planeta Netuno, né, no sentido de descoberta e de aventura. Fala de possibilidade de viagem longa, no sentido literal ou metafórica. Traz o inesperado, o impulso que leva para frente, traz paixão, traz desejo, tá? Pode falar também sobre uma partida inesperada para algo diferente, para uma nova situação. E aí a pessoa tem que ser ágil para agarrar a oportunidade. É um avanço para o desconhecido, para agarrar o presente, aqui, o agora. No amor, pede muito cuidado com diferenças de opinião, que pode afastar, ou pede para mudar de atitude. Na saúde, fala que tá ok. E no financeiro, é dinheiro inesperado, mudanças e cuidado, porque podem surgir acontecimentos imprevisíveis aí. Rainha de Paus vem com o verbo inspirar no sentido de virtude, tá? Ela traz espírito e matéria, né? Eu falo que é uma deusa, uma louca, uma feiticeira. A Rainha de Paus é a bruxa do tarô, né? Ela traz assim uma energia de tecer o destino. Todas as rainhas, eu já falei sobre isso para vocês, mas elas olham todo o histórico de vida delas. Então é uma rainha que ela olha tudo, ela aprende com tudo que ela vivenciou, tá? Por isso que ela traz uma energia muito forte de mágica, de bruxa, sabe, de uma mulher muito mística, tá? É uma carta que pede para escolher suas prioridades, o que é mais importante, ter foco naquilo. É uma carta que traz muita fascinação, muita paixão. Tem uma energia de Áries no sentido temperamental, por isso que às vezes a gente pede paciência com essa carta. E tem uma energia também de Marte no sentido de grande energia, muita energia mesmo. Na esfera material traz estabilidade, carisma, uma pessoa interessante, acessível, misteriosa, conselheira, tá? Poder material, traz um poder material, que é aquela pessoa que se empenha na conquista, mas às vezes pode parecer um pouquinho fria e distante por fazer o que tem que ser feito, impondo ordem e disciplina. No amor, traz estabilidade, significa uma mulher com poder ou segurança e o bem-estar na família. Saúde ok, na vida material positiva. Lembrando sempre, né, gente, que essa questão de saúde já expliquei, não vou falar de novo. No oposto, no sentido negativo, é uma mulher muito vingativa, falsa e impaciente, tá? E aí pode ser alguém que faz rituais aí que não são muito bacanas também. Rei de Paus traz o verbo dinamizar, significa produtividade. Traz a mente, né? Muito mente, mas também tem uma expansão espiritual. Rei de Paus muitas vezes significa o mentor espiritual, a presença do mentor espiritual na leitura. Tem Mercúrio, né? Que nessa questão de pensar e fazer, mente e ato, tá? É o semear e colher.
Essa carta traz uma força vital, purificação, lembra muito o signo de Leão, que mobiliza grandes energias, traz um sol assim de uma força intensa, esse arcano, tá? É uma carta que muitas vezes, quando você coloca na mesa, ela significa a última chamada que você tem para fazer alguma coisa. Ó, é a última chamada, entendeu? É uma carta de força, onde pede a coragem necessária para se fazer justiça. Mostra um homem de cargo importante ou poder que pode ajudar a nível material ou profissional. Pode ser nós mesmos dizendo que temos desejos ainda de realizar coisas. É uma carta que traz estabilidade, segurança, solidez. No amor traz solidez, a saúde também, ok. Na vida material traz um poder de decisão, estabilidade e promoção, tá? E no sentido negativo, é um arcano que fala que você pode perder tudo se for impaciente, né? Perda ou impaciência. Certo, meus amores? Então, temos aí o naipe de paus, tarefinha para vocês contarem uma história aí, colocar uma história no lado negativo, no lado positivo. É uma carta que sempre fala de prestações, de processos seletivos, tá? Então, ficamos por aqui hoje. Voltarei trazendo mais novidades, tá bom? Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.